Vamos então falar de um assunto, tenham paciência, se quiserem apontar, vai haver muita informação, podem apontar e depois mais tarde tornarei a falar neste assunto. Mas hoje o título da nossa mensagem é Abaddon, o Senhor ou o Rei do Abismo. Vamos falar de uma forma bem clara. E irmãos, vocês saíram da vossa casa para ouvir as palavras de Deus. Vocês não vão ouvir as palavras da religião, do que aprendemos antigamente, nem dos homens deste mundo, nem da sabedoria deste mundo. Vão ouvir palavras que Deus estavam escondidas desde sempre e que agora Deus as revelou à sua igreja. É isso que vocês vão ouvir. E isso é um selo de garantia de salvação e de vida eterna para sempre. Então, tomem atenção, não olhem para o homem, não olhem para a igreja, não olhem para a aparência, olhem-se para o sentido de cada palavra que vos é falada aqui. Está pronto? Estão prontos? Então vamos lá. Vamos ler este verso que está aqui em Colossenses, do capítulo 1, a partir do verso 15. Vamos lá ler o que é que está escrito. E diz assim: o qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Isto é uns versos, não existe igual, que mostram a grandeza do nosso Deus. Na Bíblia toda não há versos iguais, de uma forma tão clara e tão explícita. Este apóstolo Paulo, é por isso que ele está chateando muita gente. Irmãos, falando acerca de Jesus, diz a Bíblia, o que é que ele começa a dizer? Que ele é a imagem, a perfeição, a imagem exata do Deus invisível. E diz mais que é o primeiro a ser criado. Há muita gente que diz que Cristo não foi criado, sempre existiu. É mentira. Vocês sabem o que é que significa a palavra primogênito? É o primeiro. Se vocês forem ver a Bíblia, diz o primeiro filho. Se é filho, teve que ser gerado. Ninguém pode ser filho se não tiver pai. E ninguém pode ser pai se não tiver filho. Não existe isso. Se é filho, é porque tem um pai. Se é pai, é porque tem um filho. Eu não posso ser pai e não ter filhos. Isso é mentira. Percebem, irmãos? Então, ele é o primogênito. E é engraçado, estava discutindo com um católico acerca de Maria, como sempre, que a Maria é a Virgem Perpétua, né? E que não teve mais filhos. Mas a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 1, verso 20 e tal, que Jesus era o primogênito de José e de Maria. Vocês sabem o que é que significa dizer que Jesus era primogênito de José e Maria? Significa dizer, ele é o primeiro filho de José e Maria. Se não houvesse mais nenhum, dizia único, ou o filho, ou o unigênito. Mas diz o quê? Primogênito. Então, ao dizer primogênito, está a dizer que teve mais filhos. Porque não pode haver primeiro se não houver o segundo. Para que está a dizer que é o primeiro? Vai dizer que é o único, não é? Mas não, ele era o primeiro filho de José e de Maria. Mas isso é outra história. Aqui que nós estamos a falar é outra coisa. Irmãos, desde o princípio que a gente aprendeu que existem três reinos. É o reino de Deus, é o reino das trevas e o reino dos homens. E a gente encontra que no princípio Deus criou os céus e a terra e diz que havia trevas sobre a face do abismo. O que é o abismo? É o reino das trevas. Então existem três reinos. O reino de Deus, onde existem os anjos de Deus, os filhos de Deus. O reino das trevas, que é onde existe o diabo, os seus demónios, os seus exércitos. E o reino dos homens, que é aquilo que a gente toca, cheira, mexe, vê aqui. É este o nosso reino humano.
terreno. Ninguém duvida disto, certo? E quem criou todas essas coisas? Quem foi? Foi Deus, mas foi Deus. Como é que Ele criou? A Bíblia diz que Deus criou por meio do seu Filho. Tudo o que foi criado foi por meio de Jesus. Deus não criou as coisas sozinho. Ele criou por meio de Jesus. É por isso que diz lá no princípio, diz assim, façamos o homem à nossa imagem. Estão a ver? Façamos. Se fosse só Deus, dizia, eu farei. Não, façamos mais que uma pessoa. E o próprio João também diz, e o Paulo vem também dizer em Hebreus, diz, Deus criou toda esta criação, por meio do seu Filho, a quem fez Senhor e herdeiro de tudo. Então, Cristo é quem criou todas as coisas. O Pai, por meio dele, criou tudo o que existe. Mas que só as coisas visíveis? Não as invisíveis. Só as coisas boas? Não todas as coisas. Só as autoridades aqui da terra e do céu? Não também as autoridades invisíveis. Ele criou os principados, as potestades e todas as coisas. Então, irmãos, tudo foi criado por Ele e para Ele. Isto é para fazer a obra do seu Pai, a obra de Deus, o projeto e o plano de Deus que é feito por intermédio de Nosso Senhor Jesus Cristo. Estão a entender, irmãos? E nestes reinos, nestes 3 reinos, existe uma hierarquia. Existe autoridades. Nos céus, veja nos céus, é o Pai, é Jesus, é o seu reino, é os anjos, existe uma hierarquia. E até mesmo entre os anjos existe uma hierarquia. Não são todos iguais. Uns são anjos, outros são arcanjos, outros são serafins, outros são querubins e por aí fora. E cada um tem o seu papel no reino de Deus. É como a gente vai ver aí os militares, não são todos soldados. Uns são capitões, outros são cabos, outros são generais, outros são majores e por aí fora. Assim é o reino de Deus e assim é o reino dos homens. Aqui também nós temos autoridade. Temos as polícias, temos a guarda, temos os ministros, por aí fora, certo? Então isto tem uma ordem. Também no reino das trevas, isto tem uma ordem. Sabiam disso? Existe um rei, se existe um rei, existem subordinados. Onde existe um rei, ele é que manda, não é? Também no reino das trevas existem os principados, que são príncipes, as potestades, as dominações. Ou seja, até no reino das trevas existe uma hierarquia. E cada pessoa, quer do céu, quer da terra, quer do reino das trevas, tem uma vocação. Foi chamado com uma vocação. E foi chamado por um propósito. Seja da parte de Deus, seja da parte dos homens, seja da parte de Satanás. Vocês sabiam que nem todos os demónios podem fazer a mesma coisa? Não. Eles têm dons dados por Deus para fazer o seu trabalho. Sabiam disso, irmãos? Quem é que sabia disso? Vocês já viram o que é que aconteceu com Moisés? Que os magos faziam os mesmos sinais que Jesus Cristo. Já viu? Então, no reino das trevas, há os mais básicos, são os atormentadores, que andam na vida das pessoas para os atormentar, para trazer enfermidades, para trazer problemas. Mas depois existem outros superiores. Há demónios que foram chamados para fazer sinais. Espíritos que fazem sinais. Não é? Há espíritos que fazem adivinhações. Eles adivinham. Há espíritos que mostram visões. Há espíritos que fazem sinais nos céus e na terra. Olha Fátima. E por aí fora. Então isto tem uma hierarquia. É como o corpo. O corpo não é todo igual. Os braços fazem uma coisa, as mãos fazem outra coisa, as pernas fazem outra coisa, mas todos obedecem ao rei, que é a cabeça. Irmãos, até a própria natureza e os animais têm uma hierarquia. Sabiam disso? Vejam os leões. O leão é o rei, quem caça é a leoa, ele é o primeiro a comer, e depois é que come a leoa, no fim é que comem os filhos, e ele é que protege a família. Na própria natureza tem isso.
Com as formigas a mesma coisa, com as abelhas a mesma coisa. Há uma rainha e cada um trabalha no seu próprio lugar. As formigas, são para trabalhar, para trazer comida para dentro do celeiro. Outras são formigas que é para a guerra, para defender o seu território, não é? E depois há a rainha que gera filhotes. Estão a perceber? Então o que é que a gente está aqui a ver? Estamos a ver que todos os reinos, seja animal, seja humano, seja celeste, têm uma hierarquia. E cada uma dessas pessoas, ou desses animais, tem uma capacidade. A formiga que foi chamada para ser soldado não tem a capacidade da outra formiga que foi chamada para ir buscar alimento. Não tem essa capacidade. E vice-versa. A capacidade que a rainha tem, os outros não têm. Estão a perceber? Então, isto há uma hierarquia, há uma ordem. É um reino, como na tropa, como nas forças armadas. Vocês estão a entender? As coisas não estão feitas de qualquer maneira. E porquê é que o diabo tem uma hierarquia? Porque nem todos têm a capacidade de fazer o mesmo. Então, ele próprio é obrigado a separar as forças e as autoridades. É conforme o chamado de Deus. Estão a entender? Pergunto lá se a irmã está a entender até aqui. E o mundo que foi entregue nas mãos do diabo, foi vendido por Adão. Vocês sabem, os demónios tiveram acesso a este mundo. E vocês sabem que os demónios estão distribuídos por toda a terra. E cada um conforme a sua capacidade. Há demónios que governam dentro de um casamento, dentro de uma casa, dentro de uma família. Há outros que governam sobre uma nação, sobre uma província. Sabiam disso? Há outros que governam sobre continentes. E cada um tem o seu trabalho. E cada um tem a sua vocação. Vocês encontram isso na Bíblia várias vezes. Olhem, Daniel diz que havia lá o rei da Pérsia. O rei da Pérsia, que era um demónio que dominava sobre a Pérsia, que não deixava o Gabriel passar para ir ter com Daniel, com uma mensagem. E diz que teve impedido de chegar a Daniel durante 21 dias. 3 semanas, até que veio o Miguel lá de cima e afastou o rei da Pérsia para ele passar. Isto é para vocês terem uma pequenina ideia do que se passa no mundo. É por isso que a Bíblia diz que o quê? Que o mundo está debaixo do domínio de quem? De Satanás. Quem governa este mundo é Satanás. É por isso que vocês veem tanta desgraça neste mundo. Mas isto é real, isto não é uma história da carochinha. Isto é real e cada um faz o que tem a fazer segundo a predestinação de Deus. Estão a perceber, irmãos? E tudo o que a gente vê aqui neste mundo é uma sombra daquilo que está passando no lado espiritual, quer do bem, quer do mal. Estão a entender? É isso que está a passar. Eles têm ministérios de cura, de adivinhação, de visões, de sinais, de maravilhas, como faziam lá com Moisés, e montes de coisas. E quando o Satanás vier, sabe o que é que ele vai fazer? Vai fazer todo o tipo de sinais. Mas até para isso vai haver demónios próprios para essas coisas, que serão espalhados por todo o mundo, os falsos profetas. Estão a entender? Tudo vem do diabo, mas cada um tem o seu papel segundo a vocação que Deus lhes deu. É como o corpo, irmãos. A gente tem tantos órgãos dentro do corpo, você já viu? Estômago, rins, bexiga, para aí fora, e cada um faz o seu trabalho. E a bexiga não pode fazer o trabalho do rins, o rins não pode fazer o trabalho do coração, o coração não pode fazer o trabalho das mãos. Não pode. Mas cada um foi chamado com o seu propósito e todos fazem falta. Assim também é no reino das trevas. Sabiam disso? Assim também é no reino das trevas. Que eles tiveram acesso à nossa vida, a este mundo, e fizeram o que têm feito. Não é? Só que, para o diabo ter acesso total à nossa vida, ele precisa nos enganar. Ele precisa nos convencer. Quando Jesus foi ao deserto para ser tentado por Satanás, o que é que o Satanás lhe disse? Quando é que o Satanás o empurrou? Ele dizia, está escrito, usando a verdade para promover a mentira. Ele disse, olha,
diz que mostrou todos os reinos do mundo, aquela riqueza, aquela glória. E o Satanás disse, eu vou-te dar isto tudo, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem quero. Se tu me adorares, eu vou-te dar isto tudo. Ele estava mentindo? Não, ele estava dizendo a verdade. Agora, aquilo que ele fez com Jesus é a mesma coisa que ele fez com Adão. Se tu comeres não vais morrer, Deus mentiu, vais ser igual a Deus. Hoje ele continua a dizer o mesmo às mesmas pessoas, às pessoas. Continua a comprá-las. Tu podes. Deus diz não pode? Podes. Deus diz que pela lei não vai? Não, vai. Consegues, tu és bom, tu tens boas qualidades. Deus diz, está tudo perdido. Não. A fé não vale nada se eu não te determinar, se eu não fizer assim, se eu não fizer assado. Ele continua a mentir. Deus diz que morres, comeres, morres. Diz, não morre nada. Morre o quê? A gente ensina às pessoas, quem agarra a lei, fez uma aliança com a morte, vai morrer. Não morre nada. A gente tem que guardar a lei. Temos que guardar os mandamentos. A conversa é sempre a mesma. E porquê é que ele precisa de fazer isso? Porque a gente somos presos pela doutrina, irmãos. É a doutrina que prende os homens. São forças, são fortalezas. Porque ele não pode diretamente obrigar a pessoa a fazer as coisas. Ele tem que convencer a pessoa para que a pessoa faça de coração. Quando a pessoa faz de coração, entrega-se ao diabo de coração. E é aí que ele pode dominar a pessoa. Vocês sabem qual é a diferença entre dar lugar ao diabo e fazer uma aliança com o diabo? Sabem? Sabe o que é dar lugar ao diabo? É dar lugar à carne, às mentiras, aos enganos. Isso é dar lugar ao diabo. Agora sabe o que é fazer uma aliança? É ser aliado do Satanás. Sabe o que é ser aliado de Satanás? É a gente, depois de ouvir a verdade, a gente coloca-se do lado da mentira. Porque quer, de coração. Depois de ouvir a graça, rejeita a graça e faz-se aliado da mentira. Isso é que é fazer uma aliança com a morte e com a mentira. Então uma coisa é dar lugar ao diabo, qualquer um de nós pode dar. Deixou-se iludir, deixou-se enganar, houve uma tentação, caiu em desgraça e olha, dar lugar ao diabo, aquilo que pode acontecer é você ser disciplinado na carne, como o imoral de Coríntio. Agora, fazer uma aliança com Satanás é uma coisa que você faz consciente, é uma coisa que você faz de coração, você tornou-se aliado do Satanás, você agora é um anticristo. Porque ouviu que é pela graça sem as obras. Você diz, não, é pela graça, mas tem que ter as obras. Então, você fez-se aliado de Satanás e ele tem acesso ao seu coração e já está. Estão a entender? Então as coisas funcionam assim. Por isso é que ele teve que primeiro convencer o Adão. Percebem? E ele alimenta-se do pecado. A gente, por natureza, já está nas mãos dele quando nasce. Mas para que ele domine o nosso entendimento, porque Deus deu uma promessa e graças a Deus por isso, que ele não pode corromper. Sabem qual é a promessa? Deus disse assim, crescei e multiplicai-vos e dominai sobre toda a criação. Por causa desta promessa, ele não pode dominar as pessoas. Ele pode entrar no mundo, a gente está nas mãos dele, mas não nos pode obrigar porque Deus prometeu que nós íamos dominar. Então o que é que ele tem que fazer? Tem que me convencer da mentira dele para que eu, de coração, me sujeite a ele. E é por isso, o que é que vocês veem no mundo? Quem são os grandes e os poderosos? São os pobrezinhos? Não. Então, o diabo usa esse mandamento, dominarás sobre a terra, sobre a criação, para levantá-los e então enganá-los e reinar. É por isso que ele dizia a Jesus, eu vou-te dar estas coisas. Está a ver? Está a engrandecer aquela palavra que ele disse. O homem dominará. Eu vou-te dar todas estas coisas se tu me adorares. Se ele o convencesse, já estava. Estão a entender como é que ele funciona? Ele funciona assim, irmãos. Então vejam. Mas esta promessa que Deus tinha dito, que a gente verifica, e depois mais tarde, no capítulo 8 dos Salmos, do verso 3 diz assim,
Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele. A gente olha para o céu, coisas grandiosas, este universo, a lua, o sol, meu Deus. Mas o que é que a gente soube para que ele ainda olhe para a gente? Ele diz, e o Filho do Homem para que o visites. Pouco menor o fizeste que os anjos de glória e de honra coroaste, que é aquilo que nos vai acontecer. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Esta é a promessa que Deus tinha dito a Adão. Certo? Dominarás sobre a criação, sobre os animais. Não foi isso que ele disse? E ele pecou e esta promessa ficou intacta. Ficou intacta porquê? Porque esta promessa foi dada, não dependia da obra do homem. Enquanto a outra não, a outra dependia. Não comas, senão morres. Agora aqui não, aqui foi uma coisa dada. Vais ser assim, crescer e multiplicar. A gente não cresce e não se multiplica. Não continua. E depois diz o quê? E domines sobre a criação. A gente não domina. Quem é o animal mais forte sobre a face da terra? Quem é o mais inteligente? Quem é o que consegue domesticar quem? Não é o homem? É ou não é? Então, está certo. Esta palavra continuou. Né? E esta palavra o diabo não pode corromper porque não depende da obediência do homem. Foi algo que Deus deu gratuitamente. Percebem? Ele nos fez inferiores aos anjos. No entanto, somos melhor do que eles porque Ele colocou tudo debaixo dos nossos pés. Nem os anjos podem fazer aquilo que a gente faz. Não foi aos anjos que Deus sujeitou esta criação, nem a que há de vir. Foi a nós. Tudo é nosso. No entanto, presentemente, é como se estivesse nas mãos de Satanás. Estão a entender? Pergunto se o irmão está a entender. Então, não pode anular a obra de Deus. É como, por exemplo, Deus prometeu desde o princípio que ia salvar o seu povo. Lá porque Adão pecou, lá porque todos transgrediram a lei de Moisés, a gente já não pode ser salvo? Pode, porque a primeira foi dada por promessa. Deus, eu é que vou fazer, eu é que vou salvar. A segunda não, faz, obedece, pratica. E falhou tudo. Mas o pecado do homem não pode transgredir, ele não pode transgredir a vontade e a vontade soberana de Deus. Estão a entender, irmãos? Então é assim, no mundo inteiro, tudo isto está cheio de potestades, principados, e é por isso que há tanta guerra, tanta desgraça, tanta miséria, tanta imoralidade, principalmente agora. Neste tempo presente é uma coisa extraordinária. A gente fica cada uma. Agora vamos entrar para outro sítio. Sabendo disto tudo, que o diabo é que governa, há uma coisa estranha que começa no princípio. É que Deus amaldiçoou a serpente. Sim ou não? Mas onde é que está essa maldição? Se Ele é o Deus deste mundo, se Ele governa esta criação, onde é que está essa maldição? É isso que a gente agora vai ver. E diz, logo no princípio, vejam o que é que está escrito. Vejam lá o que é que Deus disse à serpente em Gênesis 3, verso 14. Leiam. Viram o que é que está escrito? Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera, mais que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. Então, mas onde é que a gente vê isto? Se Ele foi feito Senhor, se Ele é que governa o mundo, se Ele é que aflige as nações, não as deixa ir para casa em paz, prende-as todos os dias, não é? Atormenta milhares e milhões de pessoas. Foi-lhe dado isto tudo. Como é que onde é que está esta maldição? É isto que vocês quero que vocês vão entendendo daqui para a frente. Para vocês entenderem este verso, vocês têm que entender o que é que acontece no mundo deles. Sabem o que é que acontece no reino das trevas? Desde o princípio?
que Deus deu esta ordem? Vejam o que é que está escrito em Mateus capítulo 12, verso 43 e verso 44. Leiam lá. Aí o que é que Jesus disse? Jesus andava expulsando demónios. Não era? Ele expulsava, ele curava. Mas ele diz uma coisa esquisita. Ele diz assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos. Sabe o que é um lugar árido? É como um deserto, calor, sofrimento. Buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Voltando, acha desocupada. Uai! Varrida e adornada. Eu não pus o verso seguinte, que é: então leva consigo 7 demónios ainda piores, e o último estado deste homem é pior que o primeiro. Então o que é que acontece? Aquilo que foi amaldiçoado no princípio, lá em Gênesis 3,14, foi a serpente no mundo dele. Ele, no mundo dele, ele sofre. Sabe o que é que significa? Sobre o teu ventre andarás e pó da terra comerás. A pessoa andar sobre o ventre é andar arrastando-se. Anda-se arrastando. E não tem nada para comer. É sofrimento constante e nem encontra alívio em lado nenhum. Então o Satanás, no mundo dele, é assim que ele está. Ele sofre. Não só ele, mas todos os seus exércitos. Ele está sofrendo mesmo a sério. E está sofrendo com um sofrimento constante, contínuo, e não encontra no reino dele um único lugar em que descanse, em que encontre alívio. Mas há uma forma dele encontrar alívio. Como é que ele encontra alívio? Repare como é que diz aqui, o que é que Jesus disse? Quando o espírito imundo tem saído do homem. Então onde é que ele encontra alívio? No homem. É quando ele está dentro do homem. Mas saindo, sofre. Então, os demónios entram, não é porque lhe apetecem, é por necessidade. Percebem? E no Velho Testamento havia 2 lugares onde ele podia repousar. Era no seio de Abraão, ele podia entrar lá no seio de Abraão. Por isso é que diz lá em Jó que ele vinha no meio dos filhos de Deus. E neste mundo, como a gente vê em Jó, pelo espírito da morte, porque como Jesus disse, como Deus disse, no dia em que comer desmorará, pelo espírito da morte, ele encontra alívio porque pode-se mexer, tanto no seio de Abraão, como neste mundo. É aqui que ele encontra alívio. E não quer sair daqui de maneira nenhuma. A única maneira dele se sentir bem é estando fora do seu reino, através do espírito da morte que está em toda a humanidade. Vocês estão a entender? Até aqui perceberam? Pergunto lá se irmão está a perceber. É por isso que quando Jesus foi falar com um jovem gadareno, diz a Bíblia que ele tinha 6.000 demónios. Veja bem, 6.000, uma legião, 6.000 demónios. E Jesus estava a dizer para eles saírem, largarem aquela pessoa. E eles pediam: ó Senhor, não nos mandes para o abismo. Porquê? Porque eles iam sofrer. Manda-nos para os porcos. Pelo menos para os porcos. Eles entraram nos porcos, os porcos na sua aflição mataram-se todos. Não lhes serviu de grande consolo. Né? Mas vejam, vocês estão a entender? Uma pessoa pode ter milhares de demónios, uma legião de demónios. E aqui é na pessoa ele encontra repouso. Ele de maneira nenhuma, ele quer sair. Mas ainda que saia, imagina, alguém vem aqui, diz que acredita em Jesus, o demónio sai por causa da palavra de Deus e vai embora. Se for embora e a casa continuar desocupada, se não tiver a palavra de Deus no coração, se não tiver o Espírito de Deus, se não nascer de novo, o que é que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde ele volta. Volta, mas não vem sozinho. Porque agora, sabe o que é que aconteceu? Aquela pessoa, ela transgrediu para a condenação eterna. Porque rejeitou, volta para trás. Então o diabo tem livre acesso para ter domínio total sobre aquela pessoa. E é por isso,
o seu estado será 7 vezes pior. Ele controla aquela pessoa completamente. Mas para isso, tem que convencê-la. Aquilo que tu ouviste lá na igreja é mentira. Aquilo que o pastor diz é tudo mentira. E a pessoa volta para trás. Se a convencer, é porque não tinha lá o Espírito Santo para a convencer. E o que é que acontece? Volta, entra na vida da pessoa. E se tinha 10% de domínio sobre aquela pessoa, agora vai ter 100% para a condenação eterna. E enquanto ela viver, aquilo é total propriedade de Satanás para alívio dele. Vocês estão a entender, irmãos? Vocês estão a perceber onde é que quer chegar? Então, para que o diabo e os demónios não sofram, tem que estar ou no reino, lá no seio de Abraão, ou se não ter acesso a este mundo. Ainda que não tivesse acesso à pessoa diretamente, mas acesso a este mundo. Porque enquanto ele viver neste mundo, a coisa corre bem. Como é que está escrito? De onde é que vieste, Satanás? De rodear o mundo. Ele andava à volta. A vida dele era andar no mundo, era ir lá ao seio de Abraão, era manifestar-se através de pessoas, e aí está tudo bem. Mas assim que ele entrasse no reino dele, sofrimento, porque Deus disse o quê? Deus o amaldiçoou. Andarás sobre o teu ventre e comerás o pó da terra. É um sofrimento constante, sem descanso. Só anda se arrastando. Estão a perceber agora? Os irmãos estão a perceber agora, irmãos? Reparem uma coisa. Há aqui 3 maldições sobre a vida do diabo. 3. Esta é a primeira. A primeira maldição é que no reino dele, ele foi o primeiro juízo contra ele, dizendo: andás arrastando, comerás o pó da terra. E Jesus veio dizer isso mesmo, que quando o espírito sai do homem, vai diretamente para o abismo, e ali é o que se vê, né? Então, a gente sabe, por meio de Adão, o diabo entrou e teve acesso até mesmo aos eleitos, não só aos vivos, mas também aos mortos, aqueles que estavam no seio de Abraão. Ele andava no seio de Abraão, ele andava à volta da terra, ele andava nas pessoas, não é? E por aí fora. E no último tempo ele vai se manifestar para entrar numa pessoa específica, que é o Anticristo. Lembra-se disso. Mas este é o primeiro juízo. A segunda maldição, sabem qual é? É que diz Deus, aqui mesmo em Gênesis, que haveria um que lhe iria pisar a sua cabeça. Vocês já leram esse verso? Eu porei inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. E o descendente lhe pisará a cabeça. Essa maldição foi realizada há 2000 anos atrás, em que Satanás perdeu o domínio sobre os filhos de Deus. Porque ele tinha acesso às pessoas aqui em vida e tinha acesso ao paraíso. Ainda que não lhes pudesse fazer mal, ele tinha acesso para alívio dele. Não é verdade? Assim como aqui. Mas quando Cristo veio, Jesus tirou-lhe, pisou-lhe a cabeça. Como? A gente encontra no João 12, quando ele está indo para a cruz, Jesus diz uma coisa interessante e diz: agora é expulso o príncipe deste mundo. A primeira coisa que aconteceu a Satanás com a morte de Jesus e a ressurreição é que ele perdeu acesso a este mundo físico. Ele não pode fazer as coisas que fazia no tempo de Jó. Sabiam? Não pode. Aquilo que fazia, andou com Jesus ao colo, levou lá para o pináculo, fez aquelas tempestades lá no tempo de Jó e aquelas coisas. Já não pode, porque ele não tem acesso direto a este mundo. Não tem. Nem tem acesso direto àqueles que estavam mortos no seio de Abraão, porque o seio de Abraão passou para o reino de Deus. Pela ressurreição de Jesus, a salvação veio a todos aqueles que deram testemunho de fé aos antigos. E até mesmo aqui em vida, ele perdeu acesso àqueles que se convertem a Cristo. Aquele que nasceu de Deus, o maligno já não lhe pode tocar mais. Para entender, então esmagou-lhe a cabeça, tirou-lhe o domínio. Em Cristo Jesus. Este foi a segunda maldição sobre Satanás. Porém, continua com acesso a este mundo através da sua geração, através da sua descendência.
Ele não se pode manifestar na terra diretamente, mas usa a sua semente e a sua descendência, e até mesmo os filhos de Deus que ainda não nasceram de novo, que ainda estão em trevas. É ali que ele se alivia, porque pelo espírito da morte que está no mundo, ele encontra alívio na sua descendência. Ainda que hoje esteja preso lá no inferno, ele continua a encontrar alívio pelo espírito da morte. E pelo espírito da morte ele tem acesso a este mundo. Sabiam disso? Por isso ele continua a ser o Deus deste mundo. Ele continua a ser o rei deste mundo. Ainda que não se possa manifestar, porque esta é a segunda maldição, que lhe tirou apenas o domínio. Prendendo lá, ele não pode entrar e fazer o que ele quer e lhe apetece, como fazia antigamente. Percebem? Estão a perceber qual foi a segunda maldição? É que Deus tirou o domínio, a cabeça pisada. E ele está confinado dentro do seu reino e não se pode manifestar aqui na terra mais. Nem pode atingir a geração de Deus. Estão a entender? Sim ou não? Até quando? Até naquele dia que Deus vai abrir o abismo, na grande tribulação, e vai soltá-lo. E aí, sabe o que é que vai acontecer? Ele vai entrar neste mundo com seus exércitos, coisa que já não acontecia desde Jesus. Vão todos poder manifestar física e espiritualmente neste mundo. E você sabe o que é que vai acontecer? Ele vai entrar dentro do anticristo. Muitos demónios vão entrar dentro de falsos profetas para fazer as suas obras malignas, vão enganar o mundo inteiro. E a terceira maldição qual é? É o fim dele, é o fim desta criação, é o fim dos filhos do diabo, é o fim, é a terceira maldição. Então há 3 maldições. Primeira maldição que a gente vê: maldita és, andarás sobre o teu ventre, não é? E comerás o pó da terra. Está falando da aflição dele. No mundo dele, ele não encontrará nem alimento, nem alívio, nem coisíssima nenhuma. Mas ao mesmo tempo, Deus promoveu. Promoveu porquê? Porque ele teve poder para sair do seu mundo para este lugar. Como diz, entrou o pecado e a morte. Uau! Ele encontra alívio aqui neste mundo. A primeira maldição foi só nele, no seu reino. Reino das trevas. E Jesus vem dizer: pois porque é que eles não querem sair do homem? É que quando eles saem do homem, eles vivem em aflição. Eles querem voltar outra vez. Não é? Mas vem Cristo Jesus, que pisou-lhe a cabeça, tirou-lhe o domínio que ele tinha. Então, hoje ele não tem, há 2000 anos que ele não tem acesso aos filhos de Deus, aqueles que já nasceram de novo, nem tem acesso direto ao reino dos homens. Tem que usar as pessoas, tem que usar a sua descendência, tem que usar as pessoas que ainda são homens naturais. Estão a entender, irmãos? A terceira maldição, quando é que se realiza? Quando Jesus vier, que acaba com ele e o lança no abismo de uma vez por todas. Estão a entender? Pergunto se não está a entender? Pronto. Então, mas o que é que ele anda fazendo há 2000 anos? Uma vez que ele não pode se manifestar aqui na terra, uma vez que ele não pode tocar nos filhos de Deus, porque os filhos de Deus estão literalmente no seu espírito, no reino de Deus. Por isso é que ele não tem acesso. E não pode nem diretamente se manifestar aqui na terra, nem lá no céu. O que é que lhe resta fazer? É usar a sua descendência, a sua semente, os seus filhos. Então, para isso, tem que ter mais uma vez o quê? Empregados. Tem que ter mercenários. Tem que ter falsos profetas, tem que ter professores. Porque os demónios nunca lhes foi permitido pregar a mentira diretamente. Assim como aos anjos. Os anjos, nem na lei, nem na graça, foi-lhes permitido pregar. Nunca foi permitido. No Velho Testamento, o anjo apenas deu a escritura a Moisés, mas quem pregava eram os sacerdotes. Também os demónios não podem se manifestar como e como querem para pregar e aparecer às pessoas quando querem e lhe apetecem. Não.
Então precisam da descendência dos filhos do diabo. E sempre houve falsos profetas. Só agora ou antes de Jesus já havia? Já havia ou não? Sempre, irmãos, sempre. Toda a vida. Houve falsos profetas. E agora então ainda mais. Não é? Então como é que ele tem acesso às pessoas e a este mundo? Por meio da sua descendência. Estão a entender, irmãos? É isso que a gente vai ver. Vejam o que diz em Coríntios, 2 de Coríntios, capítulo 11. Vamos ler o que é que está escrito aí na televisão. Diz assim: porque eu estou zeloso com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, a serpente engana sempre da mesma maneira. Assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se afastem da simplicidade que há em Cristo. O Evangelho é a coisa mais simples que existe. Somos salvos pela graça de Deus e já está. Mas ninguém aceita. Diz mais, porque se alguém vir pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Ele dá a dizer, eu falei-vos a verdade, mas vocês agora estão inclinados para a mentira, porque se vai aí outra pessoa falar do Evangelho, mas de outro Evangelho, vai falar de Jesus, mas de outro Jesus, vai falar do Espírito Santo, mas outro Espírito Santo, vocês parece que abraçam, aceitam a mentira. Ele estava com receio. E dizia que assim como a serpente enganou a Eva, eu estou com receio, vocês também sejam enganados. E diz, porque tais apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurantes de apóstolos de Cristo. E não é maravilha que o próprio Satanás se transfigure em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem de ministros de justiça, o fim será conforme as suas obras. Então, como é que Satanás hoje reina neste mundo? Como é que ele é o Senhor e o Deus deste mundo? Através destes ministros. O que é que eu disse no princípio? O homem, para ser dominado literalmente por Satanás, ele tem que ser instruído, ele tem que ser ensinado. O diabo não pode obrigar contra a vontade da pessoa. A pessoa tem que se entregar de coração para realmente o diabo dominar a pessoa. Embora a gente nasça todos debaixo do pecado, não há dúvida nenhuma, mas o diabo fortalece pela lei. O diabo fortalece pelos nossos pecados. Quanto mais a gente se levanta contra a consciência fazendo o mal, obedecendo à mentira, mais transgride. É isso que ele quer. E chega a um ponto, irmãos, que a consciência fica corrompida. E era este o medo dele. Vejam qual é o medo dele. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, sabe o que é astúcia? É esperteza, é sabedoria para o mal. Assim também sejam de alguma forma corrompidos os vossos sentidos. Quando a gente bebe umas cervejas a mais, sabe o que acontece? Os nossos sentidos são corrompidos e a gente já não vê bem as coisas, já não mede bem as palavras, já não sabe bem o que é que está a dizer. Assim é com a religião. Então, assim como nós, para sermos livres do engano, embora tenhamos já a vida eterna, precisamos ser instruídos, para a gente não se deixar mais enganar, as obras do Satanás, assim também os filhos do diabo precisam ser instruídos a fim de que se entreguem de coração à mentira que tem aparência de verdade. Estes apóstolos, não é? Eles têm a capacidade de convencer as pessoas. E parecem bons apóstolos. E parecem homens de Deus. E parecem pessoas de bem. E movimentam milhares de pessoas. Porque foram convencidos. E as pessoas defendem a sua religião, o seu apóstolo, de unhas e dentes. Como eu já vos tenho dito, eu tenho mostrado pessoas. Por exemplo, os adventistas, a gente mostra na Bíblia. Jesus violava o sábado. Eles não conseguem. A mente está tão corrompida que não conseguem aceitar o que está escrito,
mas defendem unhas e dentes aquilo que foram instruídos. Quando isto acontece, é por isso que o diabo precisa convencer as pessoas que ele alimenta-se do pecado da pessoa para ter acesso total à pessoa. Percebem? Que ele não pode diretamente... Ele precisa do entendimento da pessoa. O diabo não pode usar uma criança com sabedoria para enganar os homens. O entendimento não está preparado para isso. Um bebê, né? Como não consegue usar um animal. Ele não consegue usar um animal porquê? Porque o animal não tem consciência do bem e do mal. Então não consegue convencer. Pode entrar nele, ele estrabucha, mas não pode convencê-lo. Porque ele não tem o entendimento do bem e do mal. Então qual é o trabalho de Satanás? Qual é o trabalho de Satanás? É convencer. Isso é que são as suas astutas ciladas. Fortalezas que prendem as pessoas. A religião é a arma dele. Os ministros deles são os religiosos, porque usam o bem para levar as pessoas a fazer o mal. Usam a verdade para levar as pessoas a abraçar a mentira. Estão a entender, irmãos? Pergunto lá se o irmão está a entender. Então, todos nós, todos os seres humanos são discípulos de Satanás. Todos. Logo pequeninos. A gente segue as pisadas de Satanás. Mas nem todos são ministros de Satanás. Os ministros são levantados exatamente para convencer os discípulos. De uma forma clara que quando vier a verdade, eles saibam resistir à verdade. Estão a entender, irmãos? Então, todos são discípulos, mas nem todos são ministros. Lá está outra vez a hierarquia. Se como existe uma hierarquia nos anjos, nos demónios, sim, existe uma hierarquia nos filhos do diabo. É a mesma coisa. E vocês sabem, há pessoas mesmo com capacidade de enganar. Há pessoas que têm uma lábia, mesmo humanamente, que é uma coisa incrível. Eles conseguem vender um frigorífico a uma pessoa que mora lá no Polo Norte. Conseguem. Eles conseguem vender um aquecedor no deserto do Saara. Tal é a lábia que eles têm. Você nunca encontrar pessoas dessas? Falam, a gente até... se calhar é verdade, olha, já nasci. Agora imagine uma pessoa usada pelo diabo para com a mentira. Ele cega as pessoas. Vocês sabem, irmãos, o diabo vê só com uma intenção, porque ele foi feito para isto. Roubar, matar e destruir. Primeiro roubou-nos a herança. Agora, o objetivo dele é matar pela lei e destruir a nossa alma no inferno. Não é isto que ele quer, que ele queira, foi o que ele escolheu. É isto que está nele, é esta a sua vocação, é este o seu objetivo e é isto que ele vai fazer até o último dia. E não vai voltar atrás. Ele não vai voltar nunca mais atrás. Irmãos, quando se prega a mentira muito tempo, sabe o que é que a consciência faz? A consciência não se pode corromper de forma a ser destruída. Não, a consciência fica para sempre. A consciência do bem e do mal. Ela pode ser corrompida, é para isto. É isto, as obras de Satanás é isto. Ele abre os nossos olhos para a mentira e fecha os nossos olhos para a verdade. Corrompe o discernimento, né? Mas abre os olhos para parecer aquilo que é mau, para parecer que é bom. Afinal é bom. Estão a entender? Esta é a obra do diabo com a sua doutrina. Ele precisa doutrinar. Ele precisa de chamar pessoas para a recruta, para depois serem soldados deles para o mal. Estão a entender? Porquê que vocês acham que há tanta religião? Porque as pessoas têm que ser doutrinadas. 70%, 80% dos portugueses são religiosos. Ao norte até é uma desgraça, é quase tudo religioso. E aqui também, eles já em todo lado. Isto há religiões para todos os gostos. Para todos os gostos. Então, eles precisam ser doutrinados. É por isso que é mais fácil falar com um ateu do que com um religioso. Gente com ateu, eles não acreditam nada disto. Isto não faz sentido nenhum. Agora o religioso, ainda que veja escrito, ainda que a gente mostre, eles que dizem acreditar em Jesus e depois vão negar tudo aquilo que Jesus disse. Ele é a cegueira. Então, ele cega a consciência para o bem, mas abre os olhos, mostra-nos fantasias, coisas que não existem,
para o mal e a consciência fica corrompida. E depois naquele dia vamos ser enganados. E porque a consciência fica corrompida, a pessoa entrega-se de coração. Isto realmente é assim. Entregou-se. Sabe o que aconteceu? O demónio trouxe mais companhia. E diz a Bíblia que os últimos atos deste homem serão piores do que os primeiros. 7 vezes. Sabe o que é que significa 7 vezes? Completo domínio. Não há nada a fazer. Você já viu pessoas dessas? Se não viu, é só olhar e ir para o lado. Quando uma pessoa ouve a verdade, volta atrás e depois fala mal quanto à verdade, eu não queria estar no lugar deles. Mas pronto, irmãos, queres fazer-me compreender uma coisa. Porque é que estas coisas acontecem? Não é por escolha do Satanás, é uma necessidade mesmo. É uma aflição que eles precisam de encontrar alívio. Vejam uma coisa, vejam o nosso corpo. O nosso corpo tem necessidades, certo? E cada um à sua maneira. A gente quando quer uma coisa, sabe o que é que começa a acontecer? O corpo começa a ficar ansioso. O corpo começa a tremer. E quanto mais resiste, mais aquilo cresce. Há pessoas que aquilo é tão forte que fica alterado, fica nervoso, fica estressado, fica irritado, até fazer uma loucura. Mas se ela saciar aquilo que o corpo lhe pede, calma. Mas assim que a gente sacia o corpo, há uma parte do domínio que veio ter sobre nós. E quanto mais vezes a gente saciar a vontade e sustentar os desejos da nossa carne, mais preso fica, mais amarrado fica. Isto até mesmo nas coisas físicas, irmãos. Nas coisas físicas, a gente vai para um lado, sei lá, e não pode estar ali e fica estressado. E não aguenta. Sabe o que é que ele faz? O que é que a pessoa faz? Toma um calmante e acalma-se. Sabe o que é que aquele calmante vai produzir? Se a pessoa continuar naquilo, dependência no calmante. Estão a entender? Assim é com as coisas do corpo, as necessidades. Cada um tem a sua necessidade. Há pessoas que se não disserem um palavrão, elas não ficam bem. Quem diz isso diz outros montes. Eu podia estar aqui um dia inteiro a explicar montes de coisas. Se calhar eu digo uma coisa a vocês, a vários, para uns, se calhar ficam afligidos, outros ficam mais calmos, outros ficam mais ansiosos, porque nós somos diferentes uns dos outros. E a única maneira de a gente sossegar é sustentar aquele desejo. Aquele desejo. Percebem? É como pôr uma pessoa está cheia de fome e põe ali um prato, um bife ali em cima da mesa e diz: não comas o bife. O que é que começa a acontecer dentro das suas entranhas? Nervoso. Aquele desejo, aquela cobiça. E sabe o que é que vai acontecer? Só há uma forma de você se acalmar. Sabia? Só há uma forma de você ficar calmo. Só há uma forma de você matar a fome. Só há uma forma de você parar com aquele stress. Qual é a forma? É ir lá comer o bife. Só que desobedeceu. Assim é a nossa carne. A nossa carne não nos dá descanso nunca. Se a gente for atrás da vontade da carne, está desgraçado. Está desgraçado. A nossa carne é a coisa mais imunda que há. Eu ontem estava a falar e falei de um modo escandaloso porque quis, com umas pessoas acerca da natureza humana. E já agora vou falar com vocês também. Irmãos, Deus quando olha para nós, para a nossa natureza humana, sabe o que é que Ele vê? Imundícia, podridão. É como um sepulcro aberto, nauseabundo, a nossa existência humana. E se vocês pensarem bem, por exemplo, um rapaz e uma rapariga apaixonam-se. E o que é que vai acontecer mais tarde? Vão dar um beijinho. É normal, não é? Vão dar um beijinho e beijam-se, e aquilo é uma maravilha, fazem promessas uns aos outros e estão felizes. A mesma
o mesmo rapaz, a mesma rapariga, quando acabando ali aquele ritual do namoro, se um deles cospe para o chão, o outro diz: ei, que nojento, ei, coisa manjenta. A mesma saliva que eles trocaram quando estava a dar o beijo e gostaram, agora, porque era lançado nos anjos, é nojento. E é nojento. Não é? Tudo o que sai deste corpo é nojento. É suor, é para os olhos, é para o nariz, é para todo o lado, tudo nojento. Esta é a realidade. Certo? Veja um cão e uma cadela. Os cães andam cheirando no rabo uns dos outros. Não é? E andam lembrando os genitais das cadelas e deles próprios. As pessoas veem aquilo, coisa mais horrível e nojenta. É verdade. No entanto, a maioria das pessoas fazem aquilo. E quanto mais pessoas fizerem, melhor. Onde é que eu estou a querer chegar? Esta é a natureza humana, irmãos. No entanto, são mesmo essas pessoas que se levantam e dizem: eu sou frontal, eu tenho os meus valores, eu sou isto. Irmãos, a natureza humana é uma coisa imunda. Paulo dizia: miserável homem que eu sou. A gente não tem nada de bom na carne, nada. Então a gente deve dizer: Deus, perdoa-me. E chorar e pedir a Deus: tenha misericórdia de mim, por eu me deixar levar por estas coisas. E morrer para nós mesmos. Só que isso é mais fácil dizer do que fazer. E é por isso mesmo é que a gente não vive mais pelo comportamento, vive pela fé, pedindo: Deus, ajuda-me, por favor, que eu não consigo. Vocês estão a entender? Então, a natureza humana a gente tem que a considerar uma coisa má e nunca uma coisa boa. É por isso que o Satanás pode entrar na pessoa. É por isso que quando a gente, mesmo sendo filho de Deus, a gente der lugar ao diabo, Deus pode dizer a um demónio: vai lá dar umas chapadas naquele, assim como aconteceu com Paulo. Está bem que é só na carne, mas dá lá ali umas castanhas que é para ele aprender como é que é. Ou no imoral. Que a gente está a fazer a vontade do pecado e da carne. E a gente fomos chamados para fazer a vontade de Deus, vivendo pela fé. Amém? Pergunto se não está a entender. Então, o corpo alimenta-se da cobiça. A gente não consegue parar isso. E a gente só sossega quando faz aquilo que ele pede. Não é? Cobiça. E a gente acaba por fazer aquilo que ele pede. Como Paulo diz: aquilo que ainda quer fazer, faço. Aquilo que eu quero, isso já faço. Então, qual é o caminho? Se eu faço aquilo que não quero, já não sou eu. Porque a minha fé está em Jesus. Eu vou fazer o meu melhor, porque ainda quero fazer aquilo. Estão a entender? Então, vejam, o diabo, a obra do diabo é abrir a consciência das pessoas com a sua doutrina para o mal e fechar para o bem. Então o que é que ele faz? Pega no Evangelho, ele diz: veja, eu também falo do Evangelho. E dissimula-o. E faz o bem parecer mal e o mal parecer bem. Dizendo: é pela fé sem as obras, é verdade, mas se tu não guardares as obras, a fé não te serve para coisíssima nenhuma, porque ela em si está morta. E a pessoa, com o tempo, se não tiver a casa ocupada, o que é que vai acontecer, irmãos? O que é que vai acontecer? Então, o diabo, os demónios, apesar de terem acesso às pessoas, se a pessoa não pecar, ele continua a sofrer. Ele precisa que a pessoa transgrida para que ele encontre alívio total. Esse é o trabalho dele. Ele tem acesso à pessoa, ele está na morte, mas para que ele satisfaça e encontre alívio. Qual alívio, pastor? Irmãos, eu acabei-vos de dizer, vocês não ficam estressados quando querem uma coisa e não podem? Quando vocês gostam de uma coisa e querem muito, e te vêm ali à mão, e é só jogar a mão, mas vocês tentam resistir, a pessoa sofre, o corpo sofre. Assim é o Satanás. Ele, para se ficar aliviado, ele tem que levar a pessoa ao erro. Por isso é preciso doutriná-la. Porque esta geração vai morrer e os demónios perderam o acesso às pessoas.
Uns vão para o reino de Deus e outros vão para o inferno. Lá no inferno eles não podem estar lá. Porque para o justo ele encontrou repouso quando morreu. Quer em Abraão, quer agora no reino de Deus. Mas para o ímpio não. Porque depois da morte vem o quê? Vem o juízo. Estão lá a sofrer. Então perdeu acesso àquelas pessoas. Percebe? Até ele, para viver bem aqui neste mundo, os demónios, eles precisam fazer a humanidade transgredir. E por isso ele usa aquela ordem. Se tu me adorares, vais ser assim, vais ser assado, vais ser senhor, eu vou-te dar isto tudo, vais reinar, que é a doutrina que a gente ouve. Você foi feito por cabeça, você domine, você decida. Jesus veio dizer o quê? Isso era o quê? Era tentar a Deus. E o diabo usava a palavra. Lembra-se? Está escrito. Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E Jesus disse, ok, mas também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, a obra do Satanás é levar a pessoa a esquecer, a endurecer para a verdade e abrir os olhos para a mentira. E para isso usa novidades mentirosas que agradam ao homem. Vais ser senhor, vais dominar, vais enriquecer, vais ser próspero, vais ter saúde, o teu filho vai ser livre, o teu casamento vai ser resolvido. É isto, é esta a doutrina dele. Estão a entender? Pergunto se não estão a entender. Então, irmãos, é por isso que toda a humanidade, todos os homens, têm uma coisa em comum. Sabe qual é? Eles querem, sem saber, eles querem satisfazer a vontade de Satanás. Jesus disse assim, vós sois filhos do diabo. Ele é mentiroso, ele é homicida desde o princípio. E vós quereis satisfazer os seus desejos. Então é isto aí. Porque é que as pessoas hoje, depois de inventarem leis, transtornam leis e começam a aceitar todo o tipo de imoralidade? Porque o diabo alimenta-se disso. Ele precisa disso. Em todas as gerações. E todas as gerações têm que ser doutrinadas. E nunca houve uma geração tão doutrinada como esta, irmãos. Nunca houve tanta religião em nome de Jesus como esta. Nunca houve um poder demoníaco tão forte e tão poderoso como o que existe hoje. E ainda agora começamos. A gente vê, por esses grandes homens que a gente vê aí, o que é que eles andam fazendo. Porquê? Quem é que reina sobre aquela nação? Quem é que reina sobre aquela província? É o Satanás. Através da sua descendência está fazendo estas coisas. Vocês estão a entender? Estão a perceber, irmãos? Isto é uma coisa que eu queria que vocês percebessem. Então, assim como para nós, a gente tem necessidades na carne que só encontram alívio quando a gente as sustenta, e estamos a falar da cobiça, do mal, assim Satanás também precisa doutrinar para encontrar alívio. Quanto mais a pessoa se corrompe, mais alívio ele acha, até o dia em que a convence e a pessoa se entrega de coração a ele, né? E renova a sua aliança com a morte eterna. E é por isso que a gente vê pessoas que já não veem sequer o que é normal. Interessa é lá a doutrina deles. Estão a entender? Estão a entender? Irmãos, existem deste princípio, lembra-se, 4 juízes. Eu já tenho dito isto aos irmãos. Existe o juízo humanitário, que é o juízo que foi feito para Adão, maldita é a terra por tua causa. Em Adão o pecado passou a todos os homens e todos morreram. Toda aquela pessoa que é ser humana, através da lei da consciência, é tudo pecador, está tudo destituído da glória de Deus, e por causa desse pecado entrou o tormento na carne, entrou a aflição de espírito, entrou a corrupção de toda a criação. Estão a entender? Esta é a primeira maldição. A segunda maldição é a maldição da lei. Mas este foi só para a descendência de Abraão, segundo a carne. Deus deu uma lei. E o que é que acontece? Todos ficaram debaixo de pecado. Ninguém cumpriu a lei. Ficaram todos sob maldição. Por isso a Bíblia diz que todos os que são da lei estão debaixo de quê? De maldição. Amém? E não se vislumbrou nenhum salvo. Depois vem a terceira maldição, que é em Jesus Cristo, que é para todo aquele que não crê nele,
Todo aquele que rejeita a Cristo está condenado e este é definitivo. Porque é um juízo universal. É para todos. Todo aquele que não crê está condenado. Certo? E por fim, o último juízo, a última condenação, é o chamado juízo final. Quando todos estiverem sentenciados pelo Evangelho, então no juízo final vem-se lançar os ímpios para onde? Para o lago do fogo com o Satanás. Amém? Que é a lei da predestinação. Estão a entender? Então, o juiz é Adão, na humanidade. O juiz é Moisés, pela descendência de Abraão, que é Israel segundo a carne, que todos foram amaldiçoados. Depois, o juiz eterno, que está acontecendo pelo Evangelho, quem não crê está condenado. E depois estarem todos condenados pela fé, pela falta de fé, aliás, verá o juízo final, que é a separação definitiva de todos os filhos do diabo, dos demónios, de Satanás e até desta criação. Tudo será destruído para dar lugar a um novo céu e uma nova terra. Estão a entender, irmãos? Sim ou não? Para terminar, vejam o que está escrito em 1 de João, no capítulo 4, verso 3. Vamos lá. Diz assim: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual que já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Irmãos, eu disse há bocadinho, isto é muita informação, como eu disse, mas depois eu vou continuar a falar sobre o assunto. O diabo e os demónios encontram alívio por meio do espírito da morte que está neste mundo. Pelo espírito da morte, eles encontram alívio nas pessoas que estão a viver neste mundo. As pessoas vivem, eles têm acesso ao espírito da morte, eles são do espírito da morte. Então, há alívio por causa disso, há algum alívio. É como, por exemplo, estarmos em Cristo. Cristo está aqui, em pessoa. Já está. Já está como? Está pelo seu espírito. E a gente encontra alívio, refrigério, consolo, força, por causa do Espírito de Cristo está no mundo. Também os demónios, embora derrotados, embora sofram, em parte, eles encontram alívio neste mundo por causa do Espírito da morte que está na sua descendência. E eles têm, por causa disso, têm acesso às pessoas de forma espiritual. Estão a perceber o que eu estou a dizer? O que é estar em Cristo e o que é estar no diabo? Estar no diabo é ser homem natural. Ele segue a vontade do diabo sem saber, fazendo a vontade da carne. Estar em Cristo é fazer a vontade de Cristo, que é viver pela fé em Jesus. Estão a entender? E o nosso espírito está realmente em Cristo. E o espírito dele está realmente no Satanás, no reino das trevas. E é aí que eles encontram alívio. Embora presos, como a descendência de Deus no seio de Abraão, tinha alívio, mas estava presa lá no seio de Abraão até que Cristo viesse, não é? O mesmo se passa com eles. Então, o que é que acontece? Eles encontram, como eu disse, alívio na sua semente, e porque as pessoas não duram para sempre, vão morrendo e vão aparecendo outras, então eles têm um trabalho contínuo, não é? Mas agora não é fazer discípulos, não é? Pela lei. Agora é pior. Agora é fazer anticristos. Porque agora está aqui no mundo o espírito do anticristo. Ó pastor, mas esse espírito não estava aqui. Claro que sim, isso é o espírito da morte, sempre esteve aqui. Mas agora tornou-se espírito anticristo. Porquê? Porque a partir do dia em que Cristo veio, a mensagem da vida já não é a lei. É o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o que é o espírito do anticristo? É que ele agora está recrutando pessoas, não é? Como soldados,
para fazer ministros, é contra Cristo. Então vai instruí-los contra Cristo, que é que a gente leu há bocadinho. Eles também pregam o Evangelho, eles não pregam a lei, eles usam o Evangelho. Mas depois introduzem a lei, que é o ministério da morte. Estão a entender? Antigamente o Satanás acusava o povo de Deus usando a lei. Acusava-os dia e noite, ele não fez isto, ele adulterou, ele roubou. Agora já não é esse o caso. Sabe o que é que eles querem? É que você se torne um anticristo. Porque quando a pessoa se tornar um anticristo, já não há volta a dar. Porque como a Bíblia diz, se alguém ouviu a palavra da verdade, creu, e até trabalhou, viveu, mas depois volta atrás, já não há segunda chance. E é isso que ele quer. Porque quando torna alguém anticristo, aquela pessoa é dele enquanto ela viver. Já não há nada a fazer. Nem o próprio Deus vai libertar aquela pessoa, porque ela rejeitou do coração o Evangelho e abraçou a mentira. E é isso que ele está fazendo. O espírito do anticristo é ir contra a verdade. É convencê-lo que a verdade é uma mentira. É convencê-lo que só a graça não basta. É convencê-lo que nem existe inferno, não existe diabo, nem existe condenação, nem existe pastor, não existe nada. Desde que seja para contrariar o que está escrito, é o que conta. E nunca houve tanta gente a blasfemar de Deus como no dia de hoje. Eles até dizem que Cristo não existiu. Este é o espírito do anticristo que já está cá. Não é a pessoa do anticristo. É o espírito da morte que agora se revela contra o Evangelho, que é o espírito do anticristo, que é o verdadeiro inimigo de Deus, que anda aí contaminando as pessoas. Ele anda fazendo o seu trabalho. E uma das formas da gente conhecer é esta, que é que ele diz. Aquele que diz que Cristo não vem em carne. Cristo não vem em fraqueza, Cristo era superior, Cristo é Deus, não é? Cristo vê igual a nós, em fraqueza da carne, tendo as mesmas tentações, as mesmas fraquezas, exatamente igual a nós. E pior, ele pagou o preço. Ele foi feito pecador, muito mais pecador que todos, carregou sobre ele todos os pecados e foi feito pecador aos olhos de Deus e amaldiçoado. Então, essa é uma das maneiras de ver que a gente descobre onde é que está o espírito do anticristo. Percebem? Então, esse espírito do anticristo já está cá. Mas um dia, quando morrendo os humanos todos, que é o que acontece na vinda de Jesus, o que é que vai acontecer? O espírito da morte vai ser destruído, porque ele não tem mais nada para matar. Percebem? Por isso é que diz que a morte é o último inimigo de Deus. 1 Coríntios 15 diz lá, o último inimigo a ser destruído é a morte. A morte que nos matou desde o ventre da nossa mãe. Mas veio Jesus, aboliu a morte e agora temos vida eterna. Percebem? Mas naquele dia até a morte humana vai ser destruída, e que Deus nos dará um corpo glorioso igual ao dele, não é verdade? E por fim, o último inimigo a ser destruído é o próprio espírito da morte. Ele já está aí. O espírito da morte está no mundo desde Adão. O que é que Deus disse a Adão? Se comeres deste fruto, o que é que lhe ia acontecer? Morrerás. Então, o diabo ainda tem algum alívio pelo espírito da morte, através da sua descendência e através dos outros também, quando se converter. Mas vai haver um dia que Deus vai abrir o poço. Estão a ver, o abismo é como um poço. Abrir o poço e o Satanás vai ter acesso ao mundo. Ao mundo. Literalmente, para possuir um homem, assim como os seus demónios todos, né? E vão governar esta terra durante 42 meses, 3 anos e meio. E vão fazer coisas horríveis. E ele, como sabe que tem pouco tempo, ele vem furioso. E vai fazer o que tem a fazer. E aí vai saciar toda a sua ansiedade. Aí vai saciar todo o seu nervosismo, porque vai ter aquilo que desde o princípio ele sempre quis, que era ser o Deus deste mundo e governar como ele queria sobre todas as nações. Estão a entender, irmãos?
Então, ele veio para roubar-nos o reino, para nos matar e destruir, mas Cristo veio para nos dar vida eterna. E isso em parte já aconteceu. E vai ser até o fim. Estão a perceber o que é o Abaddon? O Abaddon quer dizer em português destruidor ou assolador. E por isso Isaías 54:16 diz que Deus fez o assolador para destruir. No entanto, ele tem enganado o mundo inteiro e tem convencido as pessoas, a alguns que ele que nem existe e a outros que ele foi uma pessoa muito boa, que era muito santa, que era muito perfeita, e quando ele quis, enganou Deus, fez Deus, estragou o plano de Deus. E vai continuando a enganar. Para nós, não. A gente sabe que tudo foi criado por Deus em Cristo Jesus. Quer principados, quer potestades, quer autoridades, quer tudo. Todas as coisas. Não há nada que exista que não fosse Ele que criasse. E tudo foi criado por Ele e para Ele. Para o seu objetivo. Isso a gente sabe. Não é? Agora o diabo, que é o pai da mentira, tem que mentir. Como é que a gente descobre o espírito do anticristo nas pessoas? É quando eles mentem contra a verdade. Eles dizem que são cristãos. E a gente fala de uma das palavras de Cristo. Eles negam aquilo que Cristo diz. Esse é o espírito do anticristo. Amém? E se há pessoas que vêm à igreja e depois, mais tarde, voltam atrás para defender a mentira, então aconteceu uma coisa. Sabe o que aconteceu? Aquilo que eu disse há pouco. Ele fez uma aliança consciente com a mentira. Ele agora, essa pessoa é um aliado de Satanás. É um ministro de Satanás. E há montes e montes e montes deles. Mas tudo isto é governado por um rei, que é o Abaddon. Abaddon, o rei do abismo, mesmo preso lá no abismo, ele governa isto tudo, porque ainda espiritualmente ele tem acesso a esta terra através da sua descendência e daqueles que são homens naturais. Amém, irmãos? Estão a entender? E assim como os seus demónios, os demónios têm acesso a este mundo através do homem natural. Mas aquele que já nasceu de novo, como diz a Bíblia, o maligno já não lhe toca. Amém? Estão a entender? Então, isto mais ou menos, de uma forma assim, tentei ser simples, demonstrei o que é o reino das trevas. Tem um rei, tem príncipes, tem capitães, tem principados, potestades, autoridades, todas essas coisas, mas que se manifestam aqui na terra através de ministros. É através de ministros. E pelos ministros ele convence. Veja, até Fátima precisou de 3 crianças. 3 crianças. Para serem os ministros daquela mentira. Deus pode deixar que o diabo se manifeste como uma cobra, mas tem que haver ministros para espalhar a má notícia. Porque as obras de Deus e o diabo são feitas pelos homens. Não é por Deus nem pelo diabo, é pelos homens. Os ministros do diabo são pessoas. Os ministros de Deus são pessoas. Os anjos não podem fazer aquilo que eles querem, nem se podem manifestar no mundo como eles querem e quando eles querem. Os demónios a mesma coisa. Estão a entender? Senão ele fazia coisas horripilantes aqui. Não podem. Porque tudo obedece a um plano de predestinação do nosso Deus. E podemos estar descansados. Aquilo que ele disse, ele vai cumprir na íntegra. E nenhum faltará, nenhum só. Amém? Então não tenham medo nem do futuro, nem do presente, nem de coisa nenhuma, porque vocês estão guardados em Cristo Jesus. Na verdade a gente sempre teve, só que não sabíamos. O Filho de Deus assim que nasce é logo separado. Olha que isto aqui é meu. Isto aqui é meu. O diabo tenta destruí-lo e Deus disse, podes fazer isto, podes fazer aquilo, mas aquilo não podes, que ele é meu, então não lhe podes. E ele dá cabeçadas aqui, dá cabeçadas ali, acontece tudo e mais alguma coisa, mas quando Deus o chamar, as coisas mudam de figura. Porquê? Porque ele era eleito de Deus. O outro não, o outro é enganado, o outro é fortalecido, o diabo ainda lhe dá dinheiro, o diabo ainda lhe dá boa vida, o diabo ainda lhe dá sabedoria, o diabo ainda o engrandece, o diabo ainda faz-se senhor, ele fica ali todo prepotente, eu é que mando, eu é isto, e cai na ratoeira do diabo desde o princípio.
Se tu comeres, vais ser igual a Deus. E é assim. Está a entender? A perceber, irmãos? Então, Abaddon quer dizer destruidor, assolador, que é o que diz lá em Apocalipse. Ele é o rei do abismo. Mas por pouco tempo, qualquer dia o Senhor virá e lhe dará a sorte com a sua descendência. Amém? Amém. Graças a Deus. Aperte a mão de seu irmão e diga: firmes até o fim, irmãos. Firme até o fim.